O juiz federal Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara Federal Civil de Brasília, determinou nesta terça o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário. Na mesma decisão, afirmou que o montante fica à disposição do governo Jair Bolsonaro para ser usado, abre aspas, em favor de campanhas para o combate à pandemia do coronavírus, o Covid-19, ou a amenizar suas consequências econômicas, fecha aspas. Em janeiro, o presidente sancionou integralmente o orçamento deste ano, que incluiu o fundo eleitoral. Conhecido como o Fundão, o dispositivo prevê gasto de 2 bilhões de reais para financiar campanhas dos candidatos nas eleições municipais de outubro, se é que elas vão acontecer, né? Eu faço esse parênteses aqui. O valor de 2 bilhões foi aprovado pelo Congresso em dezembro. Já o fundo partidário foi aprovado no valor de 959 milhões. Então a gente está falando aí de um total de praticamente 3 bilhões de reais. Maria Trindade, devolvo aí a bola para você. Como eu disse, tocamos nesse assunto no começo do programa, na entrevista com o deputado Paulo Eduardo Martins, mas acho que a gente deveria voltar para pontuar alguns aspectos aqui. Você fala depois o Augusto, eu também quero pontuar aqui algumas coisas. Primeiro é a segunda decisão nesse sentido, né? A Justiça tem reagido bem e tem sido muito forte nesse sentido. Em dias normais, nas CNTPs, eu acho que seria extrapolar, né, da Justiça. Mas nós estamos vivendo uma exceção. Tanto é assim que medidas provisórias como essa de corte de salários, que é duríssimo, uma medida dura, mas que deve ser adotada para salvar empresas e empregos e vidas também, por que não dizer salvar vidas, né? Então, um momento excepcional, onde até contratos estão sendo rediscutidos e repensados, contratos, né? Então, é um momento excepcional e com esta excepcionalidade, a gente deve analisar. É ainda uma decisão de primeira instância, na 4ª Vara Federal daqui do Distrito Federal. Mas a decisão do Dr. Catapreta é muito importante porque ele fala em moralidade pública. É moralidade pública. O uso do dinheiro, o gestor público não pode ser um gastador de dinheiro público. Ele é um gestor. Ou seja, às vezes, aplicar conforme a lei pode ser um crime. Um crime de responsabilidade, porque apesar de ser legal, significa um mau uso do dinheiro público. Este é um caso típico. Além disso, também ele fala de princípios, né? Tudo bem que a democracia tem que ser financiada, tem que ser exercida, mas fica muito evidente que nós estamos vivendo um momento muito cruel. Então, é preciso que os senhores que defendem, que são os deputados e senadores, que defendem, inclusive, a ruptura, em alguns casos, da consolidação das leis trabalhistas, mudança do orçamento, que admitam que eles estão na contramão e tomem uma decisão de mudar esse conceito e tirar esse dinheiro da conta dos partidos políticos. Perfeito. Vou repassando aqui a bola para o Augusto Nunes. Eu disse que eu queria pontuar porque eu acho que só tem um pequeno aspecto aqui, se vocês não concordarem também, a gente pode aqui dialogar, que eu acho que é o seguinte: esse dinheiro do fundo eleitoral, fundo partidário, que seja, é um dinheiro do povo. Isso é um dinheiro das pessoas, não é dinheiro de deputado, não é dinheiro... Foi destinado porque o orçamento assim o direcionou? Sim, mas esse dinheiro é do povo, esse dinheiro é das pessoas. E agora que as pessoas estão precisando deste dinheiro, no caso, no combate à pandemia do coronavírus, os deputados e senadores deveriam ter no mínimo, a decência de repassar esse dinheiro, porque eles nem sabem se teremos eleições neste ano ou não, e repassar esse dinheiro para a saúde pública. Era só isso que eu queria pontuar, Augusto. Eu queria começar pelo tema anterior, não tive a oportunidade de me manifestar, e rapidamente eu queria lembrar o seguinte, quanto aos números do comércio, né? Claro, já não valem mais, foram bons nos primeiros meses, mas isso tem tudo a ver com o segundo assunto, que fala do fundo partidário e do fundo eleitoral. Passamos a viver um estado de calamidade. O mundo vive um estado de calamidade e o Brasil também. Pois bem, eu até brinquei. Eu disse outro dia que se para o pessoal que acha que a quarentena para todos é a solução completa, né? Para a questão para o pesadelo surgido com a epidemia, eles podem comemorar também a redução dramática dos casos de
do número de acidentes automobilísticos, né? Caíram. Claro, não tem carro nas estradas, nas ruas do país, caem os acidentes. Então, encontrou-se a solução para esse problema aflitivo, crônico, que é o número extraordinário, sempre de acidentes mortais que ocorrem por ano. É só impedir que os carros saiam das garagens, quarentena dos veículos, aí não sai mais ninguém, não tem mais acidente, é assim que se resolve. A outra coisa é esse absurdo de você manter fechado o comércio nos mais de 600 municípios paulistas, algum deles com menos de 5 mil habitantes, que não tem um único caso de suspeita de coronavírus, não. Fica todo mundo trancado em casa, a classe média para ver mais filmes, séries, e os pobres para ver como é que a vida é em casa sem comida. É isso. Então, agora esse comentário remete ao segundo assunto. É estado de calamidade. As coisas mudam diante de situações extremas, e aqui vivemos uma situação extrema. Então, todo apoio ao juiz Cata Preta. Perfeito. Já quem extrapolou, Zé, as suas atribuições escandalosamente foi o Rodrigo Maia, ao impedir que fosse até votado o projeto que destinava, a ideia de destinar esse dinheiro à epidemia. Até isso os deputados querem, num ano em que não haverá campanha. Eles querem o fundo partidário e querem o fundo eleitoral. E isso tem que ser encaminhado, sim, porque estamos numa situação excepcional, tem de ser encaminhado ao combate, ao grupo que combate, grupo de autoridades que combate o coronavírus no Brasil, porque há cidades sem respirador hospitalar e esses caras ficam gastando com o quê? Esse dinheiro deles. Então é o seguinte, vamos ver como é que reagem os deputados, vamos ver o que tem a dizer dessa decisão o Rodrigo Maia. Enquanto alguns juízes aproveitam esta situação para se livrar de presos, já botaram na rua mais de 20 mil presos, eu quero ver quais os deputados que vão se manifestar contrariamente a essa decisão que é saudável, é um sinal de inteligência. Se os deputados fossem minimamente interessados no Brasil, na saúde do povo brasileiro, teriam feito isso espontaneamente. Já que não fizeram espontaneamente, que façam por ordem judicial. Exatamente. Senhores deputados, não pensem no seu eleitorado, não pense nas suas bases a cada 4 anos, pense agora. Repasse o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário para as suas bases, porque esse dinheiro vai chegar lá na sua base, vai atender a saúde pública. Para que fundão? Nessa hora a gente não sabe nem se vai ter eleição no Brasil neste ano. Zé Maria, seu último comentário aí para a gente arrematar esse assunto. A história é a seguinte, há um divórcio aí, claro, entre o que pensa o deputado, o que pensa o senador e o que pensa o resto do país. Alguns deputados aí alertam, me disseram, deputado, olha, não adianta, eles estão de ouvidos moucos, ou seja, fechando os ouvidos para a sociedade, porque fica muito evidente. É tão evidente, eu conheço o Congresso. Quando um presidente da Câmara se recusa a colocar o assunto em plenário, é porque ouviu uma chuva de pedidos de líderes dizendo, olha, não vá expor os colegas. O que significa? Colocar em plenário para a decisão significa apertar o botão e dizer eu penso isso, eu penso aquilo. Eles não querem nem é tão desonesto que não querem nem que os eleitores saibam o que eles estão pensando. Mas isso aí é dividir o custo em todo o Congresso Nacional, que fica, portanto, com esse peso de gastar 3 bilhões, num ano em que o governo está tentando reativar a economia e não consegue, num ano em que falta dinheiro para tudo.